sou a Gabi. E eu sou o Pedro. E esse é mais um episódio do nosso podcast Um Cômodo, onde a gente divide com vocês as nossas conversas sem sentido e com algum sentido também, dentro desse nosso pequeno apartamento que a gente chama de lar. Se você curte música brasileira e artistas independentes, Repleto de Pedro é um projeto de música lo-fi de autoria do nosso digníssimo Pedro aqui, esse que me acompanha no podcast. Repleto de Pedro, tudo junto mesmo, tá disponível no Spotify, YouTube, Deezer, iTunes e todas as plataformas de streaming musical online. Vai lá ouvir, curtir uma vibe gostosinha da música Porque Você Quer Partir, dá esse apoio pro artista independente e já segue logo porque já tem lançamento. Hoje a gente veio aqui falar que o livro O Segredo é Real. É real, sim. Eu desejei tanto trabalhar de casa que olha aí o que a pandemia veio trazer pra mim. Trabalho de casa, home office pra todo mundo. E aí, para agregar nesse assunto, a gente veio aqui trazer uma pessoa que é a prova viva dessa teoria também, porque o Peruzzi quis tanto passar o dia todo jogando no computador que agora ele é streamer. Peruzzi que, além de fotógrafo, é cozinheiro, pai de pet, escultor de cerâmica e agora é gamer, né? E ele foi o primeiro cara que contou pra gente que a gente tava namorando antes de saber que a gente tava namorando, né não, Peruzzi? É isso. Olá, gente, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão escutar, mas beijinho pra vocês. Um beijo cagado. Podcast é essa coisa de máquina do tempo, né? Você não sabe quanto é que a galera tá ouvindo. Então, esse rolê do segredo aí que a gente tá falando, Peruzzi, é que a gente percebeu há um tempo atrás que várias coisas que a gente dizia acabaram acontecendo no futuro. Por exemplo, o AP que a gente tá morando agora, a primeira vez que a gente veio aqui foi há muitos anos atrás, a gente nem tava namorando ainda. Muitos anos atrás não, né? Tipo, o quê? Uns 3 anos atrás. 3 anos atrás, mais ou menos. Uns 3 anos atrás, a gente veio aqui e aí o Pedro teve um vislumbre do futuro, assim. Ele olhou e falou: cara, você consegue se imaginar morando aqui? Junto? E eu olhei pra cara dele e falei: esse garoto é louco, né? Que a gente nem tá namorando ainda, ele já tá falando de morar junto. Creepy alert. Mas era o AP que a gente mora hoje. Não, muito doido, cara. Sabe o que é? Chegar num lugar e tu falar assim, mano, eu tô em casa. Foi meio que isso, assim. E aí eu não sabia como explicar isso pra ela sem ser bizarro, mas foi bizarro de qualquer jeito e deu certo. Eu acho que não tinha como explicar sem ser bizarro, não. A não ser se fosse assim, então, eu recebo mensagem do futuro, aí ela ia sair correndo e não ia ser estranho, ia ser simplesmente medonho. Aí pronto, ia resolver, mas, caraca, complicado, né? Receber uma notícia dessa. E aí aconteceu, ele falou esse bagulho, tipo, caraca, fiquei pensando aqui agora, a gente morando aqui e tal. E aí a gente veio morar aqui. Quando eu era muito novinha, eu falava que eu queria morar nesse apartamento, e hoje em dia eu moro no apartamento. Muito louco. E outra parada também que aconteceu, que logo que a gente foi decidir se mudar, você falou assim, seria legal a gente se mudar na época do meu aniversário. O contrato do apartamento acabava 3 dias antes do seu aniversário, e a gente não fazia ideia disso. E aí também tem coisa do tipo, eu quero trabalhar em tal lugar, e aí logo depois abrir vaga no lugar pra tu ir trabalhar. Eu acho que vocês podiam começar a falar assim, Peruzzi fica rico, porque tá acontecendo. Tá acontecendo. Tô gostando disso aí. É o livro do segredo, é isso. É o livro do segredo, né? Você tem que fazer essa leitura aí. Vamos manifestar esse pensamento aí. Mas uma coisa curiosa foi que quando eu também entrei nesse apartamento aqui, eu senti essa... Eu me senti à vontade, sabe? Eu acho que eu não cheguei a me sentir em casa porque não tinha nada que me prendesse a ele. No caso aí, o apartamento é do pai da Gabi, agora é de vocês, né? Mas tem esse laço afetivo, sabe? De certa forma, ela já conhecia. Então, vocês dois, de certa forma, dividindo a vida, vocês conseguem absorver, né? Isso um do outro. Aqui não, aqui era um lugar completamente aleatório que eu falei, vou lá ver. Mas quando eu entrei, eu falei pra Tarsila, vai ser complicado arrumar um outro lugar pra tirar o gostinho que ficou aqui. Porque quando a gente entra, eu falei assim, caraca, era o que a gente estava imaginando, sabe? Uhum. E isso é muito legal. E hoje a gente tá morando aqui. Isso é muito maneiro, cara. Tá vendo? O segredo mais uma vez. O segredo mais uma vez. Você concentrou energia nesse apartamento aí. Sim. E para os queridos ouvintes aí que não nos conhecem, Peruzzi é casado com a minha melhor amiga de muitos anos, Tarsila.
E essa é uma das muitas coincidências, assim, da minha relação com o Pedro. Que não são coincidências, né? Muitas coisas a gente tem em comum e coisas vão acontecendo. A gente pode fazer um episódio depois exclusivo para falar das coincidências da nossa vida. Mas é tipo, uma das minhas melhores amigas, eu diria que a melhor amiga há mais tempo na minha vida é casada com um dos melhores amigos do Pedro. Mas assim, a gente tá falando pra caramba da gente aqui e a gente chamou o Peruzzi pra falar dele, né? Então... Pois é. Peruzzi, me diga aí, você sempre quis ser streamer, cara? Ou você só queria gerar conteúdo sobre jogos? Ou o tema nem era jogo, você só queria gerar conteúdo pra internet? Como é que isso começou pra você? Então, desde sempre eu gostei de jogar, né? Eu acho que meu primeiro videogame, cara, foi um Super Nintendo. Eu acho que foi em 93 ou 92, alguma coisa assim. Eu era bem jovem e eu lembro que eu ganhei o Super Nintendo e meu primeiro cartucho foi o Zelda. E, porra, o Zelda do Super Nintendo era difícil pra caralho, eu era muito pequeno. E, cara, eu lembro que eu fiquei uma semana pra descobrir como saía do campo do castelo. Tipo, é a primeira fase da parada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu fiquei muito frustrado e foi a primeira sensação de frustração, tipo assim, não, maluco, eu não aceito que eu não vou conseguir jogar esse jogo. E aí um belo dia eu resolvi simplesmente destruir todos os matos do cenário. E eu descobri que debaixo de um mato desse tinha um buraco pra entrada do calabouço. Eu falei, porra, é isso, cara. Agora, maluco, tudo quanto é mato eu vou arrebentar. Então, assim, era uma lembrança que eu tinha desde pequeno. E foi o que me fez gostar do jogo. A dificuldade, a você ter que procurar as coisas. Então, quando você é novo, você tem esse primeiro contato, você fica meio que encantado, né? Com os personagenzinhos, a história e tudo mais. Então, desde então, eu gostei de jogar. Eu não parei de jogar, digamos assim. E a ideia de ser streamer veio no período da faculdade, quando eu fazia faculdade de psicologia. Tudo a ver. E não é de agora, né? Claramente não é de agora de pandemia. É uma questão que já vem muito de antes. Não. Isso tem 8 anos, 9 anos. Eu acho que é isso. Porque eu sempre quis fazer algo voltado para um público, mas não... Eu acho que não é nem questão de entretenimento em si. Eu acho que é conexão, sabe? Ter contato com pessoas de uma maneira mais autêntica possível e essas pessoas, de uma maneira à vontade, conversar comigo e criar laços e entrar na minha live para falar besteira. E eu sempre tive isso em mente. E como eu sempre gostei de jogar, foi uma coincidência linkar o jogo a esse tipo de conteúdo, entendeu? De tratar com pessoas. Mas streamar jogo não passava pela minha cabeça. Até porque eu acho que há 8 anos atrás nem existia isso, cara. Nem existia. Por um bom tempo não teve suporte de internet para isso. Sim. De PC, acesso a equipamento. E sempre voltado para essa relação interpessoal, acontecendo nas lan houses, né? Os jogos, a gente fazia corujão. A gente fechava a lan house com mais 30 amigos, né? Entre aspas, não eram todos amigos, mas tipo, tinham seus 5, 6 amigos que você sempre jogava junto. E mais os seus colegas de lan house fechavam a lan house e ficava de 10 horas da noite até as 7 da manhã jogando. Comendo pizza, falando merda, fazendo sacanagem na lan house, jogando pipoca um no outro. Enfim, era essa relação que eu tinha com o jogo e que eu quis trazer mais pra frente por causa da faculdade. Unir de certa forma o certo conhecimento que eu tinha com a psicologia para poder ter esse contato com essas pessoas e poder ajudar elas de certa forma. Não que eu seja arrogante a ponto de não, vou fazer isso daqui para ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Não era isso. Mas assim, de certa forma criar um vínculo e a pessoa chegar, e aí, pô, como é que foi seu dia? Vamos conversar. Enquanto eu jogo aqui, faço umas merda, a galera me sacaneia. Ajudar a deixar o dia mais leve, entendeu? Ter conversas sérias também, que tem algumas pessoas que chegam na live e falam, pô, hoje meu dia não foi legal, eu tô meio deprê, e eu acabo conversando com elas de maneira natural. Mas, então, eu acho que eu fugi um pouquinho do tema já, gente. Não, você acabou de reafirmar que o segredo é real. É isso, o segredo é real. O segredo é real.
Cara, e você descreveu uma parada que por muito tempo foi uma frustração pra mim, porque eu só tive 2 videogames. E a mãe dele não deixava ele na Lan House? E minha mãe não deixava eu ir na Lan House. Assim, quando eu raramente ia na Lan House, eu ia de dia. Mas eu nunca pude participar de um corujão. Poxa. E eu conheço muitas pessoas que têm histórias muito boas de corujão, mas... eu tenho. Inclusive. Eu tenho muitas histórias. Tem algumas que tem que fazer um podcast só 18 mais. Que não pode falar. Sacanagem. Tem que Mas restringir. tem muita história, cara. Imagina, cara, colocar 30 adolescentes ensandecidos numa lan house uma madrugada toda. Nossa, cara. Jogando jogo de tiro. Jogando jogo de tiro, comendo um monte de besteira, ingerindo açúcar pra cacete, privação de sono. Nada de bom pode sair disso, cara. Nada. Hormônios à flor da pele, a galera tacando teclado nos outros, derrubando Coca-Cola no computador. Aí do nada chega. Nossa, cada uma, se contar, parece até 2. Nossa, ele também não fez essa piada, não. Ele fez essa piada, todo momento que ele tem a brecha dele. Que delícia! Deixa eu contar um negócio pra você, Peruzzi. Olha, deixa o Peruzzi fazer a assinatura dele no podcast. Mas essa piada é o Peruzzi. Sim, mas eu não tô indo contra a piada, eu quero só deixar uma informaçãozinha pro Peruzzi. A gente tem aqui um alerta ironia no podcast. Então, toda vez que alguém faz uma ironia, uma piadinha infame. Na verdade, só quando a gente é irônico, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas têm uma dificuldade de interpretação de ironia e sarcasmo. Então a gente tem um alertazinho, que é esse aqui, que a gente vai inserir na edição. É esse barulhinho. E aí, toda vez que vocês ouvirem isso, é porque provavelmente foi uma ironia. Provavelmente não, com certeza foi uma ironia. Se você não entendeu, aí você vai procurar um tratamento aí que você não entende ironia. Eu preciso um desse daí com a Tarsila, que a Tarsila é difícil. Quando eu faço alguma piada, eu tenho que explicar pra ela, que senão ela fica bolada de real. Assim, amor, é brincadeira. Ah, tá, que bom que você falou. Eu já tava ficando puto. Ok. Sério. Compra uma buzininha. Eu vou dar o chaveiro, eu vou andar com o chaveiro com uma buzina. Qualquer coisa, ela, entendi. Condicionamento isso aí. Adestramento, faz buzina de caminhão, igual que bota na bicicleta, assim. Sacanagem. A gente tá aqui falando de streaming, de Twitch, de jogos online. Você que não faz ideia do que a gente tá falando, explica aí pra galera o que é a Twitch, o que é streaming, o que é jogo online. Stream é quando uma pessoa transmite ao vivo ele jogando ou fazendo qualquer outra coisa que a pessoa vai lá acompanhar. Por exemplo, tem pessoas que fazem lives, né? Fazem lives, tá na moda agora, né? Tudo é live. A galera faz live de gente mordendo pepino, mordendo berinjela. Que é o famosinho, é isso aí. Tem gente que faz transmissão de só conversa. A pessoa entra e fica conversando. Tem pessoas que transmitem um filme e assiste junto com as pessoas. Então, assim... Que é o React. A gente chama de React. Não é nem React. Tipo, assistir filme, tem React também, mas tem filme. O cara, coloca lá o Batman, Cavaleiro das Sombras, das Trevas e fica assistindo junto com a galera. E a galera fica comentando, caraca, que maluco é isso? Olha lá, maluco, Batman, maluco. E tem umas doideiras de limitação, né? Que você não pode transmitir, por exemplo, você dormindo. Assim. Você não pode mais. Tem umas paradas dessa. Mas esse lance de não estar dormindo eu fiquei sabendo há pouco tempo. Tinha uma galera que deixava rolando a stream e ia dormir, e a galera, fazia doação de susto pra acordar a galera, entendeu? Tinha essa parada. Só que tinham pessoas que jogavam tanto, faziam lives de 18 horas, 19 horas, 20 horas direto, e a galera chegava no período de exaustão que eles apagavam em live, dormiam em live. Então foi uma das medidas que a Twitch usou para evitar que as pessoas tivessem esse tipo de relação com a stream, entendeu? Porque é nocivo pra cacete. Tinha gente que tava tomando remédio para ficar acordado e fazendo a live de 48 horas, cara. 48 horas de live. Isso é muito doideira. É muita doideira. Aí eles fizeram isso para inibir esse tipo de comportamento. Então, você não pode aparecer de momento nenhum dormindo. Ou se você já estiver dormindo e colocar para streamar, não pode. Se você cochilar na live, também dá merda.
Não, e você pode tomar um ban a qualquer momento, né? Eu tava até vendo que os banimentos da Twitch são de certa forma, severos, assim. Porque se você é banido e você aparece na minha live... Por exemplo, você tomou um ban na sua live, você aparece na minha live, o seu banimento aumenta da sua conta. Sim. Isso é muito doido, eles são bem burocráticos. Sim. E eles têm ficado bem mais severos com várias outras coisas voltado à discriminação, preconceito. E teve um monte de gente que tomou banimento recentemente que marcou, tipo, pessoas muito famosas que usaram a palavra, se não me engano, foi mongoloide, se eu não me engano. O cara xingou o cara. Eu vi isso também. Viu? Parece que o streamer, ele, pra não chamar o cara de mongoloide, ele chamou de Megazord. Eles estavam usando a palavra Megazord para se referir a mongoloide. Ah, entendi. E aí, a palavra Megazord foi banida da Twitch. Você não pode falar Megazord porque tem esse trocadilho. Sim. E tem também, parece que a palavra incel você não pode usar também, assim, nem pra citar, sabe? E tinha mais duas também que eu não vou lembrar. O que é incel? O termo incel, eu não lembro exatamente o que ele significa, mas ele é uma abreviação de autocelibato. É como se, tipo, a pessoa não escolhesse, mas ela estivesse num celibato. Entendeu? Não, é tipo celibato imposto. Celibato imposto, né? Acho que é impost celibato. É um negócio desse. Coisa assim. Tá, a gente foi por outro caminho, a gente não explicou exatamente o que é tudo. Deixa eu explicar então, que vocês estão falando um monte de coisa que quem não joga online, quem nunca viu o Twitch, quem não sabe o que é isso, não faz a menor ideia do que vocês estão falando, que é tomar ban, banimento, a porra toda. Que inclusive eu queria falar sobre isso depois dessas palavras que vocês usam, que é muito louco. Mas, então o que é o stream, o jogo online e a Twitch? Imagina que você tem um videogame, só que esse videogame é o teu computador. E com esse videogame, você tem um controle na tua casa e um controle na casa da pessoinha lá. E vocês estão jogando o mesmo jogo, a mesma partida, juntos. Existe essa possibilidade de você jogar com outras pessoas, ou existe a possibilidade de você jogar sozinho também, online. Você não precisa ter a fita que você coloca dentro do Mega Drive. Ou CD. Ou CD que você coloca lá. Então esse é o jogo online do computador. E aí o que acontece é que tem plataformas online também, que no caso é a Twitch, do Peruzzi, mas no YouTube rola também a galera fazendo, às vezes, uma transmissão ao vivo. Stream é justamente isso, transmissão ao vivo, como o Peruzzi falou. E aí eu tô com a minha tela do computador aqui, eu transmito a minha tela ao vivo e as pessoas conseguem acompanhar o que eu tô jogando. E as pessoas conseguem interagir comigo também. Então, a Twitch é uma das plataformas de streaming de jogos mais usadas no mundo, né? Sim. Porque tem muita gente dessa comunidade de jogos online que faz o streaming e a galera acompanha, até pra se divertir, assim, mas também pra aprender coisa nova, né? Você vai lá e entende a maneira que o cara tá jogando, você vai aprendendo como que joga aquele jogo. Enfim, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. E aí você veio trazer dados, né, Pedro? Sobre a Twitch e sobre streaming de jogos. Até voltando no que o Peruzzi falou do sentimento dele de acolher as pessoas e de ouvir, eu lembrei do Gaules, que atualmente é o brasileiro com maior quantidade de visualizações simultâneas na Twitch, e que ele tem uma história de vida, cara, muito doida, muitos altos e baixos. Pesadíssimo. E hoje em dia ele, tipo, é um dos maiores streamers do mundo, assim. Ele tá no top 10. Ele é referência. E ele é só de jogos, né? Que a gente já falou aqui que tem outros tipos de streamers e ele é só jogando. Isso, às vezes é só narrando. Ele é voltado para jogos, mas ele também faz react. Ele vê vídeos e faz react, mas assim, a maioria é voltado... Eu não diria 100%, porque ele fez alguns vídeos de react daqueles vídeos da galera fazendo meu tênis é $2.000. Já viu essa porra?
Me dá vontade do Outfit. Nossa, Outfit, é. E é muito engraçado. Assistam o Gaules reagindo ao Outfit. Ele falando do cinto dele, que o cinto dele teve que fazer furo, de tão velho que tava, ele foi fazendo mais furo no cinto dele. Assistam, vale a pena. Mas 90% é voltado para conteúdo gamer. E nisso também a gente trouxe o Ninja, que também deve estar, sei lá, um do top 3 aí dos streamers, que ele bateu o recorde de 667 mil pessoas ao mesmo tempo numa transmissão, que atualmente é o recorde que ele mesmo bateu, que anteriormente era de 637 mil, quando ele convidou o Drake para jogar uma partida de Fortnite com ele. Tem também o recorde de transmissão ininterrupta, né, de uma Twitch, que foram 44 dias, que dá 1.071 horas diretas de transmissão. Você se imagina fazendo uma parada dessa, Peruzinho? Tipo, uma semana de transmissão direto, uma parada... Não. Sem condições, gente. Eu fico streamando. Assim, hoje em dia eu tô streamando, eu faço até intervalos, eu streamo mais ou menos 8 horas por dia. Mas no começo... Uma pausa no meio. Com uma pausa. Mas no começo eu já fiquei a fazer 12 horas direto. Cara, é muito cansativo. É muito cansativo. Eu ia perguntar isso. É cansativo demais. E nessas 12 horas, você não sentiu vontade de ir no banheiro, de comer? Sim, assim, ininterrupta, mas a natureza chama, né? Então você tem que assim, eu comia na mesa do computador e depois tinha que ir no banheiro, ia no banheiro, mas eu acho que isso não é nem o maior problema, cara. O maior problema é quando você começa a ficar cansado mentalmente e emocionalmente. Chega uma hora que você não rende mais, você já tá no piloto automático. Então, assim, quando a galera conversava comigo, eu cagava pro jogo, eu ficava batendo papo, morria no jogo, eu nem tava vendo o que tava acontecendo. Porque você ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa, ainda mais jogando o mesmo jogo, que é o que o meu público gosta de ver, que é League of Legends, que você fica muito cansado, porque é muito cansativo aquela mesma coisa o tempo todo, e ainda tem alguns padrões de comportamento dos outros jogadores que jogam com você, que também te estressam pra cacete. Mas depois a gente vai falar sobre isso, eu acho. Então... A gente pode falar agora, inclusive. Então é complicado, é muito cansativo. Ontem mesmo, antes de gravar o podcast, a gente jogou Don't Starve Together junto, né? Fala aí quais são os jogos que você joga no teu canal, por exemplo. Então, eu jogo Dead by Daylight, que é um joguinho de terror que você pode ser sobrevivente ou assassino. Eu tô com esse jogo baixado, não parei pra jogar ainda. A gente podia jogar junto, cara. É bem maneiro, Chamar o Rangel também. O Rangel saca pra caramba. Exatamente. O Alan falou assim, cara, baixa lá, tá baratinho e tal. Foi até um dia que tava de graça, né? Uhum. E aí, eu baixei, mas ainda não consegui parar pra jogar. A gente pode marcar e jogar nós três aí. Então, eu jogo Dead by Daylight, League of Legends. Já joguei CS, mas é pouco. Já joguei Valorant também, mas foi bem pouquinho. World of Warcraft, Cyberpunk, já joguei Euro Truck Simulator, Among Us, que é muito divertido. Vocês já jogaram? Já jogamos. Caraca, é bom demais, cara. Eu fiz uma live bêbado jogando isso. Mentira. No começo da live, nossa, de assassino, eu ganhei umas 5. Tirando onda. Depois eu bêbado comecei a cair de tripulante. Imagina a desgraça que é pra você coletar informação bêbado. Todas as dicas que eu dei e peguei informação eram erradas, todas. E a gente também joga Pummel Party, não sei se vocês já ouviram falar. Tem alguns elementos de jogo de tabuleiro. Você rola o dado, você anda casas, e tem as casas que são armadilhas, outras casas que te dão chave, te dão itens, e você, com esses itens, vai sabotando a vitória do seu adversário. Também é bem engraçado. Mas na maioria é isso, são esses jogos. Então, a gente tava ontem jogando Don't Starve Together, que a gente jogava antes de você começar a fazer streaming, né? Don't Starve Together eu joguei a primeira vez em live ontem, com vocês. Pois é, a gente jogava antes, um grupinho. Eu, a única menina desse grupo, que me deixava bem estressada, porque esses homens... Aí a gente vai falar aqui sobre perfil de jogadores, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui rapidinho, antes da gente falar sobre o restante do nosso roteiro, que a gente anotou coisa aqui, que a gente se organiza, galera. Mas essa coisa de perfil de jogador, principalmente no Don't Starve Together, me irrita muito.
é uma coisa assim que mexe comigo de uma maneira, porque é um jogo colaborativo de sobrevivência, né? Tem vários tipos de jogo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele é um jogo de sobrevivência colaborativo. O nome dele é Não Morra de Fome Junto. Together. É o negócio do together, entendeu? Só que esse senhor que vos fala, ele tem mania de ir pro fim do mundo lá do bagulho, onde o vento faz a curva, e ele morre. Tá falando do Pedro, né? Tá falando do Pedro. Não, eu tô falando de você, Peruzzi, obviamente. Que absurdo isso, cara. O que acontece? Eu sei o que eu tô fazendo, eu só não sou competente, é diferente. São coisas diferentes. Eu sei o que eu tô fazendo, mas falta competência, entendeu? Porque eu falo, ó, eu vou lá pegar comida, eu vou matar as aranhas pra poder pegar a porra da glândula da aranha pra fazer o item de ressurreição, porque eu sei que eu vou morrer. Então aqui, ó, já pensou lá na frente, já pensou na comunidade. Você tem um Excel, um cronograma de planejamento de ações já. É isso. Então eu vou lá, mas o que acontece? No meio do caminho acontecem imprevistos. O planejamento, ele tá correto. A questão agora é trabalhar na execução. O que eu gosto, além do jogo, é essa conversa, porque a gente vai conversar depois e reclamar e fala, porra, mas tu não pegou o cocô. Tu não pegou o cocô de bífalo, a gente ficou sem comida. Isso agora, que os diálogos a partir do Don't Starve Together são ótimos, porque como eu falei, eu sou a única menina do rolê que joga o Don't Starve Together nesse grupo. Só que as outras meninas do rolê são Tarsila e a Juliana, que é a esposa do Alan. Ambas minhas amigas de escola. Ou seja, nos grupos depois era tipo assim, gente, o que vocês ficam jogando? Que do nada eu fico ouvindo vocês falando umas coisas muito loucas, tipo, morri, me ressuscita. Tem um tentáculo me atacando aqui, eu deixei todo o cocô lá no meio do pântano. E aí são os diálogos que não fazem sentido. Caraca, olha ali, o porco apagou a luz da casa, Assim, caralho, como assim o porco apagou a luz da casa? Tem um porco zumbi. Tem um porco zumbi, caralho, correu atrás de mim aqui, o porco zumbi. Tem assim, e a maioria dos jogos tem um linguajar muito específico, né? Eu acho que você ia falar sobre isso e não falou. Eu ia falar sobre como eu acho muito louco o linguajar de jogo, assim, que normalmente é você criar uma expressão brasileira com um nome que é em inglês. Você abrasileiriza, não é essa palavra, não sabia. Só que de um jeito muito tosco, porque você pega, por exemplo, o ban, e aí você fala assim, dá um ban. Ban é verbo, você não dá um ban em alguém, entendeu? Você ban alguém. É um verbo, não é um substantivo pra você falar, dá um ban. Pô, mas isso aí é uma questão muito... Não, é porque, tipo assim, dá um banimento nele. Funciona. Beleza. Na regra eu entendi. Na regra gramatical, isso não faz sentido algum. E aí, quando fala no CS, que o Pedro que joga CS, aí vai o rushar, vamos todo mundo rushar. Primeiro, que porra é rushar? Porque rush é tipo, se apressa. Aí todo mundo fala rush. Aí vai, rush A, rush B. Ou tipo, corre pro A, corre pro B. Não, só que não corre. Corre como se não houvesse amanhã, entendeu? Pra lá ou pra cá. Lá de de cá. E aí o problema é, vamos todo mundo rushar. Mano, rushar não faz sentido. Falar rushar são umas palavras muito loucas. É porque tu não sabe jogar. Eu não sou gamer, caralho. Ao contrário de você, que é o ponto do primeiro episódio desse podcast. Não sou gamer, não. Ah, tá bom. Mas então, vamos continuar aqui, senão esse podcast não vai acabar nunca. Vamos lá. Aí, a gente ia... Uma das perguntas que eu coloquei pra você é... A gente tem alguns jogos que a gente gosta mais de jogar. Por exemplo, eu não gosto de jogo de competitivo, assim, que eu tô competindo contra outras pessoas, nem jogo de muita violência por violência. Eu acho um ambiente muito tóxico. Tipo, CS eu não gosto. Eu prefiro jogos mais, assim, cooperativos, ou de sobrevivência, ou de, sei lá, como chama? Casual, né? E aí, eu prefiro muito mais desse tipo.
Acho muito mais divertido, assim, sabe? Quando você pega outros amigos e vai jogar a parada. Sim. O Pedro é mais do CS, né, Pedro? Quais são os jogos que você curte mais? Cara, eu jogo muito puzzle quando eu tô sozinho. Mas de jogo cooperativo, eu tenho me amarrado muito a jogar o Don't Starve Together, né? Que é um de sobrevivência. E CS. Mas assim, eu jogo muito puzzle. Muito puzzle. Eu jogo muito puzzle também, verdade. Mas eu acho que foi consequência, né? Porque eu sempre te mostrei os jogos de puzzle, assim. Tipo, Layers of Fear, Hill, Hidden Folks. Então, mas eu acho que você sempre me mostrou justamente porque são os que eu gosto mais. Porque o CS, por exemplo, eu odeio. Eu tentei jogar e é um ambiente tão tóxico que eu fiquei assim, eu odeio esse jogo, não quero. Não quero jogar isso, não me causa estímulo, entendeu, pra jogar. E os jogos que você joga também sem ser videogame voltado, de certa forma, são puzzle. Você gosta pra caramba de jogar o Jenga, gosta de jogar aquele joguinho do... que a gente caiu na porrada na viagem lá, jogando... Cancan. Caraca, Cancan. São jogos que, de certa forma, são puzzles, né? Não deixa de ser. Aquele detetive... São os jogos que me dão algum desafio mental, assim, entendeu? Sim. Porque eu não tenho muita habilidade com os controles, porque eu não tenho essa vivência de há muito tempo jogar. Então, a memória muscular e a destreza é aquela coisa. O planejamento eu tenho. Eu tenho lá a planilhazinha do Excel com planejamento. O trabalhar na execução mesmo, que é a questão. É isso. Às vezes no Overcooked a gente passava por isso, né? De, cara, faz tal parada. Fala, pô, eu tô tentando, mas assim... eu não consigo. Falta habilidade. Me falta habilidade. Eu sempre falo, o Pedro fala assim, mas é só fazer tal coisa. Eu falo assim, eu não tenho habilidade pra isso, eu não consigo. E aí, o CS, além de eu não... Posso te interromper um minuto? Ô, Peruzzi, Peruzzi e os ouvintes também, né? Só pra vocês entenderem, por exemplo, uma questão simples que eu geralmente questiono, cara, só fazer... Às vezes é pegar o personagem e pular com ele de um lugar pro outro. Tipo, tem um abismo, você tem que pular de um lugar pro outro. Eu falo, corre e pula. Esse corre e pula, ela cai no abismo. Ela pula e corre. E aí, ou então pula e não aperta pra frente, ou então aperta pra frente e não pula, ou pula no tempo errado. E é um movimento simples, assim, que sai no automático. Pra você, carai. Sim. É simples pra você. Sim. Respeita meus limites. Eu tava reforçando. Bom demais. Cara... E aí, a minha pergunta é, tipo, quais são os tipos de jogo que tu mais curte jogar, assim? Só um parênteses aqui, rapidinho. Eu tava jogando GTA V, e... Que é muito bom. Muito bom, muito bom. E tava numa sessão muito cheia, e eu tava esperando começar uma missão. Tava jogando com mais 3 amigos. E se você ficar um tempo parado com o personagem, você cai da sessão por inatividade. E aí eu falei, amor, caraca, deu ruim aqui, eu preciso ir no banheiro. Senta lá e dirige. Só, o W vai pra frente, o S freia e o A e o D faz a curva, tá bom? Não, beleza, tá bom. Aí ela sentou, aí eu tô no banheiro e tô escutando. Ai, meu Deus! Não! Nossa, atropelei! Eu falei, mentira. Sério, eu tava dirigindo um carro que não é esse nome, mas é uma Lamborghini, se fosse na vida real. Ai, muito bom. Caraca, Pedro e Gabi. O carro virou uma Fiat 147, não tinha mais nada em frente. Ela porrou tudo quanto é lugar. Aí ela tava toda orgulhosa, porque 20 minutos depois, ela tava conseguindo andar pra frente com o carro. Se tivesse curva, fudeu. Mas tava andando pra frente. Ela, amor, agora eu consigo andar pra frente sem bater. Eu falei, cara, isso, amor. Caramba, que orgulho de você. E o carro todo destruído. Ela atropelou um monte de gente. Nessa brincadeira, ela bateu... Eu não sei o que ela conseguiu, o que ela fez, que eu tive que pagar o seguro do carro de uma outra pessoa, porque ela explodiu o carro do cara, de outro player. Eu falei, caraca, você não consegue nem dirigir. Como é que você explodiu o carro de outro player? Muito bom. E isso é muito engraçado. E ela, caraca, agora eu já sei dirigir. Eu falei, isso, amor, já sabe dirigir. Se colocar ela pra dirigir e dar tiro, acabou, ela não sai do lugar. Trava, onde ela? Então, essas coisas ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade de fazer. Isso é Mas fala aí quais são os teus tipos de jogo que tu mais gosta de jogar. Eu gosto, meu estilo favorito de jogo é sobrevivência e RPG. Se conciliar os dois, estilo Don't Starve Together, pra mim é o meu estilo favorito. Empatado com um jogo de zumbi.
Cara, pode ser pinte a unha do seu zumbi. Se tiver zumbi, eu gosto. Não interessa. Esse jogo eu quero jogar. Cara. Se você é manicure zumbi, eu vou jogar. Eu gosto. Mano, eu quero jogar manicure zumbi. É muito maneiro. Então, assim, eu gosto de todos os jogos que tem a temática zumbi, RPG e sobrevivência. Não é à toa que o The Witcher, o jogo, o 2 e o 3, antes da galera conhecer o que é The Witcher por causa da Netflix, eu já tinha jogado. O 1 é uma merda, não recomendo pra ninguém, porque o jogo é muito ruim. O 2 é muito bom e o 3 é sensacional, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Tanto que um jogo single player eu tenho quase 400 horas de jogo. Jogo que eu ia indicar pra vocês há um tempo atrás, que é a cara de vocês, só que eu não lembro qual que é, cara. E tem, lembrei um. Eu não sei se é, eu acho que é Trine o nome, Trine ou Trine, eu não lembro agora a pronúncia certa, mas é muito maneiro de jogar e eu queria convidar vocês pra jogar isso, porque são, já diz, né, de trindade. Então são 3 personagens, é um mago, um arqueiro e um guerreiro. E é só puzzle, o jogo todo é puzzle. E você precisa dos benefícios de cada personagem para poder fazer essa missão. Por exemplo, o mago levita caixote. O guerreiro tem o escudo e força. E o ranger tem um chicote que ele faz tipo um rapel e dá flechada nos lugares. É, tipo isso. Então você jogando com a galera é completamente cooperativo. Porque senão você não consegue passar da fase. Precisa que o guerreiro suba em cima do caixote junto com a arqueira, aí o mago levante o caixote até uma altura, aí o arqueiro tem que pular em cima do escudo do guerreiro, o guerreiro tem que pular e jogar a arqueira pra cima pra ela com o chicote pendurar no negócio pra dar a facada na porta pra abrir. Aí, então, assim, é muito maneiro. O outro eu não lembro qual é, mas eu Falando assim, parece até aquelas propagandas de jogos que a gente fala, mano, esse jogo não é verdade. Aquele que passa no Instagram. Tu olha, esse jogo é mentira, mano. Mas esse jogo é verdade. É muito legal, cara. É uma doideira. Só citar mais 3 jogos que a gente joga e que a gente jogou, 2 de puzzle. Na verdade, 3 não, 4. Um que é o Hidden Folks, que eu já falei que eu acho que tu vai curtir, que é um jogo todo preto e branco, que tu tem que ficar achando, é como se fosse Onde Está o Wally, só que animado. Lindo. E que é engraçado. E é engraçado pra caraca, porque o cara tá tipo no meio do deserto, ele fica... E aí você clica em cima e o cara fica... É engraçado. É tudo... Toda a sonoplastia do jogo são pessoas fazendo onomatopeias. Caraca, doideira. Então, tipo, se você desliza um negócio, é um bagulho meio... Sabe, alguém fazendo barulho. Sim. Não, e barulho de, sei lá, trem, avião... Aí, tipo, alguém buzina. Exatamente. É muito maneiro. E aí tem também o Her Story, que você é um detetive. Cara, Her Story é surreal. Você é um detetive, e aí o jogo ele tem aquela cara de um computador muito antigo. Windows 95. E aí você tem vários arquivos, e aí tem um programinha que você vai botando palavras-chave, que você vai catando arquivos, e você tem um painelzinho assim que mostra a ordem das coisas que você já viu, mas você não vê a ordem exata. E aí uma mina dando um depoimento falando sobre que o marido dela tá desaparecido. Sim. E aí você tem que chegar no final da história pra poder sacar qual é o rolê. Você é o detetive olhando aqueles depoimentos. É um jogo que, assim, é você assistir vídeo e tentar encaixar as peças do quebra-cabeça, sacou? Stardew Valley, que a gente já jogou junto. Que é RPG comunista, que é muito maneiro. Sim. Fazendinha. Você tem uma fazendinha. Inclusive, saiu uma atualização nova. Não sei se você sabe. Agora tem uma ilha nova somente. A Ilha Gengibre. E tem novos desafios assustadores. A gente tem que voltar a jogar. Faz muito tempo que a gente não joga. O papo maluco, a Ilha Gengibre. Quem ouve assim de fora fica... Ilha Gengibre. É muito bom. Stardew Valley é muito bom. E também o outro que a gente jogou, você finalizou, mas eu joguei com você uma parte, que foi Layers of Fear, que é um jogo muito meio puzzle também, só que de terror. E que é bem maneiro. Eu assisti o Pedro jogar, só que ele... Eu acho que não fez ele todo, né?
live. Não. Eu fiz até a metade de live. Então, eu vi grande parte dele assistindo online, porque eu tenho cagaço de jogar esse tipo de jogo, sabe? O Pedro jogando, eu tava gritando do lado dele, assistindo no computador. Na minha casa eu me assustava, de luz acesa, com volume baixo. Imagina jogando essa merda. Então, tem esse aí, Outcast também, que eu te indiquei. O Outlast, eu acho. Outlast. Já comecei a jogar também. Pedro começou. Então, E o bom do Pedro jogando jogo de terror é que, inclusive, o episódio que vai sair antes desse aqui que a gente tá gravando é um episódio falando sobre filme de terror e sobre como a gente curte filme de terror. E aí, o bom é que o Pedro jogando jogo de terror, ele não expressa nenhuma emoção. O máximo que você vê é ele arregalando o olho. Ele fica olhando pra tela, do nada daquele arregalado assim, mas ele, tipo, ele não pula da cadeira, ele não fala nada, entendeu? E o cocô escorrendo perna abaixo quando ele toma um susto. Ele não transmite, mas tá todo cagado. O cheiro é uma... Sabe, o aroma. Me diga uma coisa. O quanto você fica preocupado com a exposição que você tem quando você tá em live? Como que é pra você saber que as pessoas estão te assistindo? Tudo isso. Porque às vezes a gente não controla a reação, sabe? Então... Como é que é saber que estão te vendo a todo momento? Ou tu nem pensa nisso? Eu não penso nisso porque eu nunca tive problema com isso, na verdade. Inclusive, em live, eu conversei com uma das pessoas que me assistem, que ela é extremamente tímida. E eu coloquei pilha para ela jogar comigo e vir no Discord comigo para eu conversar com ela. Para meio que, sabe, estimular, dar uma alfinetada. Porque eu já fui muito tímido. E o pior erro que minha mãe cometeu comigo na vida foi me colocar na aula de teatro. Eu fiquei completamente sem vergonha. Então, hoje em dia eu meio que não tenho problema com isso. Na verdade, nem penso. Tanto que as minhas reações são muito verdadeiras. Quando a galera... Eu tô jogando LOL, tô passando raiva, o cara me ganha, entra na minha live pra me zoar. Tipo assim, caralho, tá muito ruim e tal. Eu falo, meu irmão, tá tomando seu arrombado. Entendeu? Eu falo mesmo, não tem problema. Porque sou eu ali. E a galera que tá ali me assistindo tá pra ver o que eu sou. Então, num dia que eu tava muito mal, que eu tava muito cansado fisicamente por causa de uma sequência de merda que teve aqui no apartamento, de obra, e eu abri live só pra relaxar mesmo, foi a minha terapia aquele dia, sabe? Abrir live pra encontrar com a galera e jogar e me divertir. E foi um dos dias mais incríveis de live, porque foi o dia que eu tive 7 pessoas se inscrevendo. Eu tive mais de 6 doações, um monte de gente doou pra mim sem eu ter falado uma palavra. Eu entrei sorrindo, brincando com todo mundo, mas eu tava na merda. E chegou um amigo meu que fez uma doação e falou assim, cara, tu é muito foda, cara. Valeu mesmo por ter feito live hoje. Eu até me emociono de lembrar dessa porra. E eu comecei a chorar na live, cara. Porque você tá ali fazendo uma exposição sua que você tenta passar uma parada que você sabe? Ali, crua. Mas às vezes você não só sabe que você tá na merda. Você quer falar com a galera, conversar com a galera, ter aquele contato, mas ele não... Eu acho que eu estando ali, a pessoa tá ali gastando o tempo dela em me ver. Ela não tem que me ver mal, falando mal das coisas que aconteceram na minha vida, entendeu? Às vezes ela vai ali pra relaxar. E naquele momento eu tava fazendo isso, eu tava indo pra relaxar. Então eu chego assim, pô, gente, caralho, tá uma merda. Eu comento do meu dia a dia, falo assim, pô, gente, caraca, cheguei atrasado, foi foda hoje, correria, por causa de obra e tal, que eu não sei, mas eu não fico. Cara, eu quero morrer, não aguento mais. Não fico. Mas assim, eu justifico, eu falo, gente, a minha cara de cansado é porque eu tô cansado. Porque eu fui dormir tarde ontem fazendo live e acordei hoje às 7 horas da manhã com a obra. Então eu tô muito cansado, não tá fácil, mas vambora, vamos jogar, vamos nos divertir. E eu chorei. Eu chorei esse dia, eu não aguentei, porra. Eu comecei a chorar e a galera começou a mandar no chat. Falei assim, caraca, maluco, você me fez chorar, cara. Porra, não faz isso não, que não sei o quê. Muito fofo, que legal. Então, assim, eu não me preocupo com esse tipo de exposição, não. Na verdade, eu me preocupo, sim, em não ser babaca. No sentido de falar alguma coisa que pode magoar alguém. Às vezes eu tô em live e alguém faz alguma coisa, eu falo assim, pô, não fode, moleque, deixa eu ser viado. Eu falo, não, viado não, gente, desculpa, que viado não é ofensivo. De viado não é xingamento ser viado. Não é. Então eu não posso usar isso como algo negativo mais. Eu já entendi, eu já aprendi ao longo da vida que você não pode usar uma opção sexual como ofensa. Eu não posso tipo assim, seu viado, pra te ofender. Isso não tem nada a ver. Você é um babaca, você é um otário.
entendeu? Sem Sem caráter. caráter. Isso. Não, viado não. Você pode ser viado. Não tem problema nenhum. Inclusive, vá lá. Tem gente que gosta, pô. Então deve ser bom. Se você curtir, vai fundo. Entendeu? Não tem que usar isso de maneira negativa. Então eu me preocupo com isso. De preocupação com o meu comportamento. Não como vão me ver, mas sim o que eu vou transmitir de negativo. Sim, uma doideira isso. Eu acho que nessa pegada mais terna agora da nossa temática do podcast, nós vamos então para o primeiro quadro de hoje. Roda a vinheta. Opiniões impopulares. Opiniões impopulares, para você que nunca ouviu o podcast e para o nosso convidado de hoje, é um espaço seguro para a gente aqui compartilhar das opiniões que a gente sabe que seriam julgadas por outras pessoas. Esse quadro é inspirado num quadro que tem na rádio da BBC de Londres e também inspirado porque o Pedro sempre tem uma opinião que é muito impopular. Então, a minha, na verdade, do Pedro, opinião impopular de hoje é compartilhada. Que a gente não gosta de Among Us. A gente não acha bom, a gente acha ruim e, principalmente, eu não sei mentir. Então, eu sempre me fodo no jogo. Cara, pra mim a jogabilidade é ruim. E aí eu não consigo gostar. Não rola pra mim. Tu tem alguma opiniões impopulares ou tem alguma opinião impopular? Eu não gosto desse podcast porque eles não gostam de Among Us. Tudo bem. A gente aceita. Não, eu tenho. No espaço seguro, a gente pode aceitar a sua opinião. Pode ser sobre qualquer coisa, cara. Não precisa necessariamente ser sobre o jogo. Então, mas eu queria aproveitar esse espaço pra falar algo que vão me julgar. Console é uma merda. PC é vida, tá? Gostando ou não, isso é uma verdade. A única coisa que eu tiro o chapéu pra PlayStation é que os jogos exclusivos deles são excelentes. Mas ainda assim, você nunca vai ter um gráfico igual o meu, seu vacilão. Nunca vai ter. Nunca terá. Ok? Beijo. É isso. Ele fala com ódio, né? Pois é. Eu vou te falar que eu concordo com ele. Falaram que era um lugar seguro, eu tô abrindo meu coraçãozinho aqui cheio de rancor. Lugar seguro. As duas coisas que ele falou são muito verdade. O PC é melhor que o console, qualquer console. O outro detalhe que eu esqueci. Os jogos exclusivos. Os jogos exclusivos da PlayStation são muito bons. São muito bons. Isso daí eu acho que o Opiniões Populares e o Verdades Malditas de hoje vão ser a mesma coisa. Porque vocês falaram a mesma coisa pros dois quadros, mas eu tô aceitando, não tem problema. Outro detalhe que eu botei aqui de opinião popular é que Mario Bros é ruim. É só isso que eu queria deixar aqui também. Sonic é melhor que Mario Bros. Só isso. Sei lá. Sei lá. Cara, por quê? Por que isso? Porque, cara, o Sonic é um pouco espinho, cara. É um bicho. Sim. Pô, o Mario é um encanador. Então, cara, ele entra em tubulações pra salvar a princesa. Olha aí, a plebe tá lá, ó, serviços básicos chegando lá no palácio. Olha aí, ó. Olha, o encanador venceu, maluco. O encanador conquistou uma princesa. Sonic, pouco espinho que cata moeda. Cadê? Não, porra. Não. Então, eu já achei ruim Mario porque eu sou antimonarquista, entendeu? E eu acho que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Então por que tem princesa nessa porra? Eu sou muito mais o porco espinho. Que a gente pensando aqui, ó, no bem-estar animal pra ele ficar rico. Eu gostei mais. Se você jogou o Sonic do Master System, quando você zera, o que acontece? Você salva a natureza. Olha isso, sustentabilidade, rapaz. Os amigos dele, coelho, esquilo, tá tudo salvo, pinguim. Pinguim na floresta amazônica, olha aí. Se você jogou o Mario do Super Nintendo, você sabe que quando você completa o jogo, o que acontece? O Mario transa, ganhou. Não, primeiro que você não zera. O jogo é difícil pra caraca, mano. O jogo é muito difícil. Tem isso também. Mas é maneiro, cara. Joguei muito. É assim pro meu TCC. É pro meu TCC. É pro meu TCC. Esse é o quadro que a gente faz uma pergunta que, assim, tá nos corroendo por dentro, sabe? Que é aquela pergunta que vai dando aquela catucada. De madrugada você acorda pra pesquisar no Google, porque aquilo vai te consumindo, assim, por dentro. São perguntas existenciais, sabe? De caráter profundo. E é pro meu TCC de hoje que eu anotei aqui.
Por que tudo do gamer tem que fazer barulho e ser luminoso? É o teclado, é o mouse, é a cadeira, a porra toda faz barulho e é luminosa. Eu queria entender o porquê. Vou te explicar isso daí. Esse é pro meu TCC. Me ajuda nessa questão que é pro meu TCC. Cada periférico que você tem que emite luz, você ganha frames por segundo no jogo. Não entendi. É uma piada gamer. A galera fala que tudo se o teclado brilha, mouse brilha, você ganha frames por segundo. Para você ter uma jogabilidade interessante, o jogo tem que ter no mínimo 60 frames por segundo, que é onde a imagem fica fluida, entendeu? Não fica dando umas travadinhas, entendeu? Visualmente o olho detecta essa diferença. Acima de 60 de FPS, fica confortável ao olho. O olho não consegue perceber tanta variação. Agora tem 144 FPS, né, que tem os monitores de 144 Hz, que deixam ainda mais fluido a mensagem, a comunicação entre a imagem da placa de vídeo e o monitor é mais rápida. Então fica melhor. Aí a galera tem essa palhaçada, fala, se brilha, se tem luzinha RGB, dá mais FPS, por isso que a galera cobra mais caro, entendeu? Mas não é, porque... Palhaçada isso, é mentira, é tudo mentira. visual. E o que explica o barulho? Mas não fala barulho. Que barulho que você fala? O teclado mecânico faz barulho. É um... Eu vou fazer um teste com você que você vai entender o porquê. Se você segurar o Q, o W, o R e T e depois apertar qualquer outro botão, o seu teclado não escreve. O meu eu consigo segurar até com os dedões do pé e vai digitar. E outra coisa, a resposta do teclado mecânico é em milissegundos, é muito rápido. Então quando você aperta o botão do teclado mecânico, quando você faz o contato, quando você desce, ele responde. O outro teclado, que eu esqueci o nome agora do plástico que tem lá, quando você aperta, a borrachinha tem que amassar para poder fazer o contato, aí passa a energia pro circuito para poder executar o comando. Então é um teclado mais lento e você não consegue, tem o anti-ghosting que fala, que é apertar diversas teclas ao mesmo tempo. Quando você está jogando, às vezes você precisa apertar o Shift, o S, o D, o espaço e o E ao mesmo tempo. Se você fizer isso num teclado que não seja mecânico, você não vai conseguir fazer. É por isso que é. E o teclado mecânico faz barulho justamente por causa desse negócio aqui, ó. Ai, coisa horrorosa. É o conector dele, é o conector. Mas tem diversos tipos de conectores. Hoje tem conectores de tecnologia que amortecem e abafam esse barulho. Então... Pô, graças a Deus. Tem teclados mecânicos que não fazem tanto barulho assim. Mas por exemplo, eu gosto do barulho do teclado mecânico. Eu gosto. Porque tu é esquisito. Não, tudo bem, eu aceito você gostar, mas é horroroso. No meu computador, tudo tem luzinha. Mas não é por opção. Não é por opção. Mas é o que eu tô falando. Tinha que dar opção pra gente. Mas é o que a gente tá falando. Por que tem que ter luz e por que tem que fazer barulho, gente? Tem tecnologia. É porque quando tem luz, eles vendem mais caro. Eles vendem mais caro quando tem luz. Tem que ter uma Não, eu tô insatisfeita com todas essas respostas, Peroso. Eu preciso de uma pesquisa Censo IBGE, sabe? Pra ter dados estatísticos melhores. Eu não tô satisfeita com essa resposta. Você tem alguma pergunta que é pro teu TCC? Pro meu TCC? Tenho. Minha pergunta é direcionada para jogadores, homens. Por que os jogadores homens se sentem tão ameaçados com mulheres jogando jogos? Isso é uma parada que no começo eu ficava muito bolado, porque tem uma grande amiga minha, a Bárbara, que joga CS comigo desde os primórdios, e ela joga CS para um caralho. Ela joga muito CS. Ela já foi para campeonato mundial, se eu não me engano, mas brasileiro com certeza. E ela, do time dela, ela jogava muito. Todas as meninas do campeonato jogavam muito. Joga mais do que, sei lá, 80% dos homens que eu jogo normalmente encontrando no online, entendeu? E uma vez jogou ela, eu e um outro amigo, o marido dela não tava. E aí, ela falou, ela geralmente não fala no microfone justamente por causa disso, pelo ambiente hostil. E ela jogando pra caralho, top DPS não, top frag, né? Que não é de dano, mas é de morte. Ela tinha matado mais, uma de que tinha morrido menos. E ela falou assim, vamos fazer Rush B. Vamos Rush B nesse round. Aí, dois moleques, nós estávamos em 3 e tinha 2.
Aí o moleque falou assim, e a mulher? E aí, tem peito? É grande? E o outro moleque, tu acha que eu vou seguir ordem de puta? Tipo, gente, caralho, gratuito. Tipo, zero necessidade. E isso se repete em qualquer jogo que você jogue e o cara descobre que tem uma mulher. Então, desde sempre, a gente oprimiu com todas as forças que nós temos esse tipo de cara. Tanto que esses 2 caras foram quicados do jogo e eles não jogaram essa partida. A gente quicou eles do jogo. A gente perdeu o jogo, mas a gente quicou eles. E isso aconteceu em diversos outros cenários. Mulheres que eu não conhecia, entendeu? A gente estava jogando League of Legends e o cara, por causa do nome lá, Vanessa TBS Lulu, que a Lulu é a personagem, ela só joga com esse personagem e ela, nem o nome dela, colocar isso. E o cara, simplesmente, você tinha que ser mulher lá, caraca, tinha que estar vendendo corpo essa puta, que não sei o quê, nesse nível. E assim, eu fico chocado porque esse tipo de cara não tem limites. Não tem limite. Ele faz isso pra destruir a pessoa. Então isso diz muito sobre ele, sobre o caráter dele. E isso é muito comum, isso me assusta muito no cenário gamer. Me assusta muito. Então a minha pergunta pro TCC é esse: por que tem tanto pau no cu que tem problema com mulheres jogando? Eu tenho a resposta disso. É o mesmo motivo que tem tanto pau no cu em todos os lugares do mundo. É porque isso chama-se insegurança masculina diante da possibilidade de ser considerado pior do que uma mulher. Mas isso é a construção do machismo. E isso tem muito, Gabi. Se o cara descobrir, já fizeram isso na minha live, inclusive, fizeram isso na minha live, e o cara era muito gente boa, mas, como sempre, nós homens somos atravessados pelo machismo numa sociedade patriarcal, que sabemos disso. Todo mundo, né? Mas as mulheres são, eu acredito que sejam mais desconstruídas porque vocês sofrem com isso. O homem não sofre com isso, então ele tem que querer se desconstruir. Cara, mas então sofre, porque imagina o tamanho desse cara, imagina o tamanho da insegurança e do sofrimento interno desse cara, que ele não consegue se permitir ter uma conexão genuína com uma mina que tá jogando, respeitar aquela pessoa. Imagina como todas as relações dele, na vida dele, com outras mulheres não são afetadas, porque ele tá tendo esse atravessamento aí do machismo na vida dele, que não permite que ele se sinta menos perspicaz do que uma mulher. Ele sofre, ele só não associa porque ele tá sofrendo. Olha a puta insegurança que ele tem em relação aos outros seres humanos, sacou? E ele, todos esses padrões que ele acha que ele tem que seguir e que tem que ser melhor do que outras pessoas, que por causa do gênero dessa outra pessoa. Sim. Enfim, eu acho que o machismo, ele é maléfico pra todo mundo. Pra quem é homem, pra quem é mulher, pra quem não define seu gênero como nenhum desses outros. E é isso. Essa é a minha opinião, essa é a minha resposta pro seu TCC, mas eu acho que vale uma resposta da audiência, se a galera quiser dar. Assim, 2 coisas, dois parênteses rápidos. Terminando de falar, o cara tava jogando comigo, ele é muito gente boa, não vou falar o nome dele, obviamente. Ele é muito gente boa, só que, como eu falei, somos aí machistas, né? Uhum. No meio da partida, tinha uma menina jogando no outro time. Quer dizer, suposta menina, a gente não sabia. Menina ou mulher, né? A gente não sabe a idade também. Então, o cara morreu, do nosso time morreu, e o cara mandou no chat a seguinte frase: caraca, eu não acredito que você morreu pra uma menina, cara. Se mata. Aí eu, como assim, cara? Como assim ele não pode morrer pra uma menina? Uhum. Ela não pode, nem que ela jogue melhor ou pior que ele, ela não pode fazer uma jogada que naquele momento ele morreu porque ele errou? Ou então porque ela foi melhor? Ou porque ela foi melhor? Então assim, tu tá falando brincadeira pro cara se matar? Mas olha o peso que tem nisso. Se mata porque você morreu para uma menina. Isso é muito surreal. E eu falei isso em live. Aí o moleque ficou sem graça pra caralho. Mas foi muito automático pra mim. Porque eu já tomei essa mijada da Tarsila. Eu já tomei esse esporro. Entendeu? E assim, saiu da mesma maneira que ele falou. Eu não lembro. Eu fiz um comentário assim: caraca, mentira que tu vai fazer isso com essa garota. Aí ela falou assim: mas qual o problema? Você é mulher. Eu falei: você tem razão, não tem nada a ver isso. Isso aí foi uma piada muito 1997. Então, perdão. E hoje, quando eu vejo isso, eu dou essa trava. E ele ficou muito, muito sem graça. Ele falou assim: não, desculpa, cara, você tem razão, cara. Sim. E se a gente não fizer esse movimento, cara, não muda. Não muda, não muda. Porque se sou eu falando isso, o cara fala assim: ele ia cagar sua puta. No carnaval, Gabi, no carnaval. Você lembra no carnaval? A gente sentado lá naquele bar, tomando cerveja, e o cara perturbando vocês, e eu sentado,
Aí o cara perturbando elas, falando um monte de baboseira. Sim, não tava nem de teor sexual, mas puxando assunto, sabe? Falando groselha. E a gente não querendo. E elas toda hora, pô, cara, para aí e tal, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, meu amigo, caraca, eu não queria estar nessa posição de ter que, no meu lugar, que não é o meu lugar de fala, falar por elas pra você me escutar por eu ser homem que você tá sendo inconveniente. Quando eu falei isso, na hora o cara falou, pô, irmão, desculpa aí, cara, não queria incomodar você, não. Irmão, desculpa aí, eu nem lembrava disso. E o cara tinha uns 50 anos. Tipo assim, eu não queria te incomodar, não, você tá certo. Eu falei, caralho, mas você não tá me incomodando, não, irmão. Você tá incomodando elas estão há 15 minutos pedindo pra você parar de perturbar, e você me incomodou por estar incomodando elas, e você só parou porque eu falei. Porque até agora você tava ignorando 4 mulheres falando pra você parar. Aí ele colocou a cabeça no cu e saiu. Porque não tinha mais o que fazer. O cara é um imbecil, cara. Um imbecil, entendeu? Uhum. E isso acontece muito. Então, assim... Pra um cara desse mudar, ele tem que tomar muita porrada dessa ainda. E talvez nem mude também. Verdade maldita. O Verdades Malditas já foi dito, basicamente, né? Vocês já disseram Verdades Malditas no Opiniões Impopulares, e eu vou aqui só repetir para ficar pontuado de que Pedro acha que a jogabilidade de Among Us é ruim. Eu concordo. E principalmente quando é jogada no celular, tá? No celular queria fazer esse adicional aí. O celular é péssimo, cara. Péssimo. Jogar no celular é muito ruim. E Peruzzi disse que quem joga em console nunca vai ter a mesma qualidade de vídeo que alguém que joga no PC, e que o jogo lá que roda no console, ele nunca vai conseguir rodar o jogo que joga no PC. Ficou confuso, mas foi tudo certo. Eles nunca vão atingir a qualidade gráfica do computador, mas a Sony tem um plus, que são os jogos exclusivos dela, que são excelentes. E quem é de PC não consegue jogar. Então, hoje é um combo Opiniões Impopulares e Verdade Maldita. É um Verdades Impopulares, então, hoje. É a indicação que você quer? Então toma essa indicação. E você tem uma indicação para dar, Perus? Eu vou deixar você ir primeiro hoje. Sobre qualquer coisa... Indicação de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode dar uma indicação de alguma coisa que você curte, pra galera ouvir, ver, jogar, fazer, qualquer coisa. Eu tenho algumas indicações. Se você nunca bebeu cachaça de Damasco, tome cachaça de Damasco. É licor, na verdade, né? É de cachaça, mas é licor. Licor de Damasco, é muito bom. Sim. Tá? Recomendo. Outra coisa, você quer escutar uma banda muito boa, procura aí Simulacro. É uma excelente banda. Não é puxando o saco. Eu sou fã mesmo. Se você tem algo contra, o problema é seu, tá? Eu sou muito fã. Assista aí Simulacro. E também escute Daniel Caesar, que foi o meu artista de 2020. Daniel Caesar e Her, ponto. É isso, esses dois artistas, tá? Daniel Caesar e Her. Inclusive, tô muito viciada em Slide de Her, porque, puta merda, essa música é muito boa. Muito boa. Eu tô muito viciada. Inclusive, esse podcast, ele tá sendo patrocinado por Repleta de Pedro, esse episódio. Olha aí. Repleta de Pedro. Vai lá apoiar a galera. Tem também o projeto do Pedro. Tem também aí. Qual é? Fala aí. Repleto de Pedro. No início desse podcast, a gente já fez a propaganda. Que esse episódio, ele só foi possível devido ao apoio de Repleto de Pedro. É isso. E no caso é esse aqui que vos fala. Sou eu. É isso aí. Inclusive, todos os podcasts só são possíveis por causa do Repleto de Pedro. Apoiador máximo do projeto. Claro. Tá certo, tá errado. E é claro, né, que também falando de jogo, eu vou indicar 3 jogos. Primeiro jogo, que é de história, e se você gosta de ler, recomendo muitíssimo que compre os livros e leia, que é da saga The Witcher. É uma saga que começa contando crônicas de um escritor polonês e depois acaba virando
uma história de fantasia com ordem cronológica, não desista no primeiro e no segundo livro, principalmente no primeiro livro, que a ordem cronológica é bem complicada, é difícil de entender, por isso que a série ficou bagunçada do jeito que vocês acharam que ficou bagunçada, mas faz todo sentido depois do segundo livro, terceiro livro, então recomendo, são 8 livros no total, então por isso que eu falei, se você gosta de ler, compre e jogue o jogo The Witcher 3. O The Witcher 2 já é uma tecnologia mais antiga, um gráfico mais ou menos, mas The Witcher 3, se você jogar, você vai ter um grande conteúdo de história, o jogo é lindo, é bem legal. Outro jogo que eu recomendo é Life is Strange. É um dos jogos mais bonitos que eu já joguei em questão de história e design também dele, é muito bonito. Toda a questão, o carinho que ele foi desenvolvido visualmente é muito bom. Muito bom. E um jogo que se você gosta de desafio, Don't Starve Together, que é um jogo desafiador, porque, cara, a gente já jogou já algumas vezes, temos algumas horas, e a gente não sabe o que tem que fazer em 90% do jogo, é isso. Mas a gente sobrevive ainda assim. Mas a gente ainda continua sobrevivendo. Porque, a gente tá tentando descobrir como passa o segundo ano. A gente já passou um ano, fechou um ano. A gente já passou um ano, falta descobrir como passa o segundo. E se você for jogar Don't Starve Together, chama a gente que a gente tenta não morrer together. É isso, essas são minhas indicações. For jogar com a gente, você sabe que o primeiro ano você vive. Talvez. Se você for Dora Desbravadora, talvez você morra. Aí, lá vem. Bom, a minha indicação dessa semana não tem a ver com o jogo, porque a gente já deu 1 milhão de indicações aqui de jogos. Você vai ouvindo aí no podcast e todos os que a gente citou aqui, pelo menos eu e Pedro, são jogos que a gente curtiu jogar. A minha indicação dessa semana é o videozinho da professora com os alunos na aula de Zoom, que alguém solta um pum e todo mundo começa a rir. Gente, caça isso no YouTube e assiste. Sério, esse vídeo é sensacional, é muito bom. Cara. Olha, a risada de um dos menininhos é a melhor coisa do mundo, cara. É a professora que peida. Então, mas eu fico na dúvida se é a professora ou não. Cara. Claramente, a professora que... É a professora. Ela faz uma carinha, tipo assim, dá uma levantadinha no corpo, tipo assim, deu ruim. É isso, aí os molequinhos começam a morrer de rir. É sensacional esse vídeo. Não, e um deles eu acho que até fala. Que foi a professora... fala, eu culpo você. Cara, eu culpo muito você. Bom, cara. Olha, esse vídeo é sensacional. Procura no YouTube, assim, aula do Zoom, crianças, professora, peido. Sério, você não vai se arrepender. É muito bom. E a minha segunda indicação que eu tenho visto bastante, agora eu parei de ver, é que é um livro também, eu não li o livro ainda, mas é uma série do Netflix que chama Rainha do Sul, com a Alice Braga, que eu curti bastante, cara. É uma série de... É boa? É boa. Eu curti. Então, eu vi essa chamada umas 4 vezes, e toda vez eu falo com a Tarsila, fala que a gente tem que assistir Ensaio sobre a Cegueira, que também tem a Alice Braga, e é um filme, Saramago bateu palma pro filme, então não é bosta. Sim. Então, assim, o Saramago falou que é bom, mano. Se o Saramago falou que é bom, o filme é bom. Então, Ensaio sobre a Cegueira tem ela. Toda vez eu paro pra ver essa série daí, dessa Rainha do Sul, e eu nunca consegui ver. Vou anotar. Então, é uma série pra quem gosta de série de ação, essa coisa meio... tráfico, policial, sabe? Só que o maneiro é que a protagonista é uma mulher e a dinâmica da série é toda relacionada a isso, mas o personagem é muito rico, assim, não é um personagem visto por uma perspectiva que a galera dá do feminino, sabe? Não é raso, né? Não é raso, tem muitos desdobramentos. Ela é uma chefe do crime, saca? Uhum. Como um chefe do crime normalmente é retratado numa série. Então, isso eu achei muito maneiro. Eu ainda não terminei de assistir a 4ª temporada. Eu dei uma parada, mas vou continuar depois, porque eu fiquei muito puta. Aconteceu uma parada, eu não vou falar porque vai ser spoiler, mas sabe quando você se afeiçoa? Game of Thrones? Mas não, você se afeiçoa a personagens e aí acontece alguma coisa que você fica assim, filho da puta, não acredito, sabe? Aí eu tô dando um tempo pra poder sair o ranço. Calma aí que eu vou tirar a cachorra debaixo do sofá e Pedro, você pode dar a sua indicação da semana. Tá, então, a minha indicação da semana vai ser mais rápida do que a dos amigos anteriores aí, né? O meu também é um livro. Mentira, não é livro, porque eu dificilmente leio. Não é livro que eu não sei ler. Mas é um projeto
Eu não sei ler, estou ainda no processo de alfabetização. Tudo bem, tá em processo de alfabetização. E tudo bem, justamente, tudo bem, não é problema algum. A minha indicação da semana é o Projetozão, que é justamente o projeto do Patrick Dias, que é o cara que grava as minhas músicas. Ele gravou tantas músicas da Simulacro quanto o meu projeto solo. E ele tem esse projeto solo dele também. Ele grava músicas do LoL. Ele pega os áudios dos personagens do LoL e faz uns raps, faz uns trap muito doido lá, que vale a pena dar uma conferida se você curte LoL. Essa é a minha indicação aí. Bacana, cara. Até vou querer ver isso aí. Dá uma olhada lá, dá um confere. Se eu não me engano, o cantor do projeto é o Koji. O Koji também é muito bom. Tô tentando trocar ideia com ele pra gente gravar uma música junto. Peruzzi, então deixa aí o teu @, conta pra galera como é que eles podem te achar, conta como eles podem assistir a tua live, faz teu jabá aí, esse é o teu momento. Brilha, garoto. Eu faço lives diariamente, de segunda a sábado, de 3 da tarde às 7 da noite e depois de 9 da noite às 1 hora, às vezes vai até às 2 da manhã, tá? Isso é diário. Domingo eu não faço live. Inclusive hoje que tô gravando aqui eu não ia fazer, mas como a mulher vai ter que estudar que tem prova amanhã, eu vou fazer live pra aproveitar esse momento, né? Nem queria. Mas é isso. Diariamente de segunda a sábado, de 3 às 7 e de 10 às 2. Tá? Peruzzi, Twitch, é Twitch TV, Twitch TV /Peruzzi, só escrever Peruzzi, PERUZZE, que você me acha lá. A foto de perfil é a foto de um gato com a máscara de gás, que é o meu gato Geraldo. Sinta-se à vontade para me escutar falar merda, fazer besteira. E se quiser falar coisas interessantes também, você pode ir, mas não recomendo. É isso. E mandar seus donates também. É, claro. Tá, por favor. Se você tiver um Amazon Prime aí guardado, não tá usando, deixa lá, pô. Deixa lá, entendeu? Que aí você me ajuda a ganhar dinheiro. E quando ganhar dinheiro, você é um incentivador do podcast aqui também. Olha aí. É. Tá vendo? Isso aí. Uma mão lava outras duas, lava a cabeça. E aí também, se você quiser deixar teu @ aí pra galera te seguir. Vitor Peruzzi é meu Instagram. Vitor Peruzzi também no Twitch, no Facebook. Se quiser, manda mensagem lá, falar lá de onde você veio, por onde você veio, que eu te aceito e a gente troca uma ideia. Se quiser mandar jobs de fotografia também, fica à vontade. Porra, olha só, inclusive eu sou muito bom em fotografia, tá? Humildade não tem lugar aqui não. Sou um bom fotógrafo, tá bom? Se você quiser, meus preços são super acessíveis, sou gente boa também. Sem fazer café. Olha! Sem fazer café, se me contratar, eu levo um cafezão gostoso. E é isso. Achei bom, hein? É isso aí. Inclusive a imagem do perfil deste podcast foi tirada por Vitor Peruzzi. Coisa linda. Exatamente, ó. Você tem nosso respaldo aí, a gente assina embaixo em tudo que ele falou agora, gente. A não ser que ele faça merda, eu não assino. Aí não, aí tira. Mas siga a gente nas redes sociais, Repleto de Pedro, no Instagram, no Twitter e no YouTube, canal Nada Está Ok. Agnes a Cachorra no Instagram, segue lá. E o meu, se tu quiser, tu vai achar, mas eu não vou falar aqui não. Ei, caraca, lá. É que ela não quer ser seguida, cara. Eu não quero ser famosa, cara. Diferente daquele que eu não quero ser famosa e ser uma grande artista. Ela faz esse charme, Mas o Pedro quer, então segue ele, gente. Segue. E é isso, galera. Peruzzi, foi muito bom te ter por aqui. A gente falou 517 horas. Vamos ter um trabalhozinho pra editar esse podcast, mas é muito bom te ter por aqui. Se vocês curtiram, comentem aí, compartilhem com seus amigos e falem pra gente trazer o Peruzzi de volta pra falar sobre outras coisas. Foi um prazer. E agora a gente vai ler aqui a pergunta dos ouvintes, né? Vamos pegar os beats. Mentira, eu tô treinando pra quando eu ir pra Twitch, pra gente perguntar. Caraca, é isso. Caraca, fiquei até arrepiado, cara. Ó, coisa linda. Vamos dar uma pausa de 3 minutos aqui e ler os beats dos ouvintes. Se você quiser fazer sua propaganda, são tantos beats. Tem que treinar, né, cara? Tem que... É isso. Ó, olha só, presta atenção. Isso que você tá fazendo é o segredo, tá? É o segredo. É o segredo, gente. Vai acontecer. É o segredo, O segredo é real. Mentaliza. Então, talvez eu queira ser famosa, sei lá, né? Vai que funciona. É isso. Começa. Não, ou melhor, mentaliza que você quer ser famosa sem ser seguida. É isso. Se eu puder ir tranquila no Hortifruti, eu tô feliz. É isso. Tá tudo certo. Valeu, galera. Até a próxima.
Muito obrigado, foi um prazer, viu? Beijo, beijo. E qualquer coisa, estamos aí. Contem comigo. Valeu, Perucci. Valeu. Abraço, cara. Esse podcast é uma produção de Estúdio Medonho.